Bárbara, tem alguma coisa, estratégia, alguma coisa assim, que serve para todo autista? Não. Por quê? Porque cada criança autista, ela tem as suas dificuldades, né? Tem as suas habilidades. Então, assim, a gente não pode generalizar. Por isso que a avaliação é individual. Nós vamos pegar as habilidades que a criança tem. Quais são as brincadeiras que a criança mais gosta? O que é que ela gosta de fazer? Ela gosta de empilhar blocos? Ela gosta de desenhar? E a gente vai trabalhar através dessas atividades. Então, não existe receita de bolo para ninguém, né? Independente de idade, independente de sexo, independente de condição social, a gente tem que avaliar cada criança individualmente. Olá, gente, eu sou a Tainá Diamantino, fundadora da UM, e hoje a gente vai começar uma série chamada Profissionais do Autismo, estreando com a Bárbara Silveira. Ela que é nutricionista formada na Universidade Federal do Tocantins, mãe do Theo, que é um garoto muito lindo e inteligente. Ela atua também na área de nutrição escolar e infantil e é colaboradora no atendimento de crianças com transtorno do espectro. Olá, um prazer estar aqui. Falei tudo certinho? Tudo certinho. E outro detalhe também, né? Porque vai que o Dani fica chateado. Ela também é esposa do Dani, tá, gente? Participação especial. Com certeza. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre alimentação no transtorno do espectro autista e, principalmente, a gente vai dar uma ênfase sobre a seletividade alimentar. A gente sabe que é uma das grandes dúvidas, né? Sim. Principalmente das mães, e elas ficam um pouco desesperadas em relação a isso. E fora que a gente comentou também sobre a seletividade alimentar no episódio com a Ana, que ela mencionou que o Matheus só come apenas 8 alimentos, e é uma estratégia. E a Bárbara é nutricionista do Teteu, né? E também ela tá trabalhando com a estratégia com ele. Bárbara, a gente vai começar com essa pergunta: qual é a sua história com o autismo? Como é que fez, o que fez e como é que fez você chegar até para atuar com essas crianças? Então, eu sempre li muito sobre o autismo, sobre as dificuldades alimentares na infância, e eu comecei a perceber a grande demanda de mães que procuram, né, nós nutricionistas, para ajudar nessas dificuldades alimentares. E muitas vezes, nós profissionais temos dificuldade de atender essas crianças por falta de informação, por falta de conhecimento, ou por falta mesmo de estratégia e de terapias que sejam direcionadas para essas crianças autistas. E a minha história foi direcionada juntamente com a Adélia, que é nutricionista, e eu fui atender com ela crianças com paralisia cerebral, com autismo, com TOD, com várias dificuldades, né? Vários transtornos, e a partir daí eu comecei a me interessar pelo assunto. E até porque, assim, quando a gente fala de nutrição no autismo, a gente tem que entender que essa seletividade alimentar, ela existe, né, com crianças que têm o TEA, mas também a seletividade alimentar existe como um todo em crianças que são típicas, né, neurotípicas. Então, assim, essas dificuldades alimentares, dentro da avaliação que a gente faz no consultório, muda as estratégias que a gente utiliza com essas crianças e as estratégias que a gente utiliza com crianças neurotípicas. Então, basicamente, vai ser a mesma coisa ou só a estratégia que muda? Então, as crianças autistas, elas têm individualidades diferentes, né? Então, dentro do atendimento nutricional, nós precisamos identificar quais são as habilidades, quais são as dificuldades, quais são as potencialidades que essa criança possui, para que o atendimento ele seja direcionado e personalizado para a gente atender a necessidade daquela criança. Sim. Teve alguma história, alguma experiência que você teve com alguma criança autista assim, que te marcou em relação à alimentação? Sim, teve um caso que eu atendi de uma criança que a mãe chegou relatando que ela não comia nenhum tipo de fruta em casa, nem em casa nem na escola, e que ela sempre comprava, deixava exposto, brincava dentro de casa e a criança não comia de jeito nenhum. E ela apontou uma coisa muito interessante, que daí vem a importância de você fazer
um questionamento, uma conversa aberta, sincera, sem cobranças com os pais. E ela me relatou que quando eles vão no final de semana para casa da avó, a criança ela come as frutas da casa da avó. Aí eu falei, peraí. Então, como assim? Quer dizer que ela come fruta. Uhum. Ela não come fruta em casa nem na escola. Mas o que é que tem diferente na casa da avó que ela come? E ela começou a me relatar que no quintal da casa da avó tem laranjeira, pé de jabuticaba, acerola, pitanga. E a avó, todas as vezes que a criança chegava lá, ela sentava no quintal e começava a contar a história do pé de laranja. Ia lá com a criança, escolhia a laranja que a criança queria comer, descascava a laranja junto com a criança. Então isso provocava o quê? Um estímulo sensorial muito forte na criança. E fazia com que a criança comesse essa laranja. Então, o atendimento ele tem que ser direcionado nessas particularidades de cada criança. O porquê a criança não come em casa? Porque ela não se sentia conectada com as frutas que tinha em casa. Sim. Ela se conectava com as frutas que tinha no quintal da avó, porque aquela fruta tinha uma história, tinha carinho, tinha um conforto, tinha segurança, aconchego. Tinha avó. Tinha avó. E isso traz uma segurança para a criança e um estímulo de eu posso comer. Existe uma história, é uma comida afetiva, né? E dentro do atendimento a gente busca isso, trazer conforto e segurança para a criança. Nossa, isso é muito interessante quando a gente vai falar sobre isso, né? Porque não eu sei do que se trata por também, né? Estudar nutrição e tudo mais. Mas quando se trata de entender, porque antes de eu chegar ali para estudar nutrição, eu entendi, não, tem que comer. E a gente aprende assim, você não vai comer não, tem um monte de gente passando fome, tem não sei o que, não sei o que, e isso não vai trazer benefício nenhum para a criança. Exatamente. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o ato de comer é aprendido. Nós temos que ensinar as crianças a comer através de estratégias. A introdução alimentar, ela não é até 1 ano de idade. Estava assistindo, inclusive, uma aula da professora da pós e ela falou que o maior erro nosso como profissional é achar que a introdução alimentar vai até 1 ano, 2 anos de idade. Não. A introdução alimentar ela vai até os 6, 7 anos. Porque se o desenvolvimento da criança vai até os 6, 7 anos, por que a introdução alimentar tem que ser? A criança ela desenvolve competências e habilidades no decorrer do desenvolvimento infantil. Sim. Então, por que a gente ignora isso dentro do atendimento nutricional? Porque a gente acha que com 2 anos de idade a criança tem que comer de tudo. Vai saber comer tudo, né? Sendo que ela não tem competências e habilidades para comer determinados tipos de alimento. Isso causa uma frustração na criança, nós profissionais, porque nós nos sentimos incapazes de atender uma criança com seletividade alimentar. Sim. E nos pais, porque existe uma cobrança, geralmente existe uma cobrança do meio familiar, né, do meio social. Então, essas particularidades que nós temos que avaliar dentro do atendimento. Não é só o alimento, é a forma de se comunicar, é a forma de preparo, é a forma de interagir. Então, nós temos que estar atentos a todos esses pontos. Sim, eu falo até por mim mesmo, porque eu fui aprender a comer quiabo com 23 anos. Aí era preparado pra mim uma forma que eu não gostava. Aí eu tava na casa de outra pessoa, eu comia, eu falei, gente, esse negócio é bom. E aí, só que isso eu aprendi com a minha madrinha, de eu me permitir por conta de um mexilhão. Eu achava que aquele negócio tava me olhando. Eu falei, gente, Juju, eu chamava de Juju, esse negócio tá me olhando, esse olho dele tá me olhando. Ela, menina, come esse negócio. E aí eu tava com 18 anos, aí eu falei, cara, eu tenho que sempre me permitir a comer as coisas, né? Por mais que eu já tinha comido o quiabo uma vez, só que a preparação foi totalmente diferente, e eu achei, não, coisa mais sem graça, cebosa com aquele negócio lá. Eu falei, não vou gostar. Aí depois tinha uma farofa ali, tinha um negócio, eu falei, deu até fome agora. Tinha um negócio ali, eu falei, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito gostoso. E aí, a partir disso, por conta dessa preparação diferente, eu me abri pra comer outras vezes, de outras formas. E o que você pontua não é só a preparação diferente, é a forma com que foi explicado pra você. Você sabia o que estava comendo. Houve uma conversa. Aí na prova, olha, esse daqui é feito de tal forma.
Então, vamos para uma coisa que isso ficou bem na minha cabeça. É certo esconder alimento? Não. Porque, primeiro, a criança, para ela comer, ela precisa passar por uma etapa. E a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é: vou fazer a criança comer. Não existe pílula mágica que a gente fala assim: mãe, toma aqui essa pílula, a partir de hoje seu filho vai comer tudo. Não. Então, primeiro a gente tem que entender que é um processo de aprendizado. Então, para a criança comer um alimento, ela precisa conhecer esse alimento. E o conhecimento desse alimento vai a partir das etapas. Primeiro, ela precisa tolerar o alimento. Ela precisa tolerar estar no mesmo ambiente com o alimento. Por exemplo, uma banana pode estar aqui em cima, a criança vai estar brincando, correndo, interagindo. Ela viu a banana, tolerando o alimento. Sim. O cheiro, porque a banana, né, tem o seu cheiro característico. Depois ela precisa interagir. Como é interagir? É brincar, é jogar no chão. Às vezes eu falo pra mãe, coloca uma fruteira acessível para seu filho. Mas ele vai jogar tudo no chão. É para ele jogar tudo no chão. É para ele pegar, é para ele conhecer, é para ele tocar, para cheirar. Olha o processo que a gente tem que passar. Tolerar, interagir, tocar, cheirar, cuspir, lamber. Quando a mãe fala assim: nossa, ele bota só a maçã na boca e cospe. Que legal, que ótimo. Acho maravilhoso, porque ele está no processo de aprendizado. Daqui uns dias ele vai se sentir seguro para morder, mastigar, para botar para fora, para depois ele engolir. Então, assim, ele precisa passar por essas etapas. Sim. E dentro disso, nós temos que ter consciência de que a nossa comunicação, a forma com que nós interagimos com a criança, vai direcionar a aceitação dele. E essa questão de esconder também tira a segurança, né? Tira a segurança. Porque a criança vai falar: não sei o que tem aqui. Minha mãe gosta de esconder as coisas. Sim. Ou ele vai, por exemplo, você faz um feijão sem nada dentro. Sem cenoura, sem beterraba, que geralmente as mães de filhos seletivos gostam de colocar, né? Frutas não, verduras dentro do feijão. Para os nutrientes ficarem no feijão. Só que um dia ela vai comer o feijão sem nada, sem essas verduras. E ela vai adorar o sabor do feijão. No outro dia a mãe vai fazer e colocar uma beterraba dentro. Aí ela vai falar: opa, tá diferente, eu não vou mais comer feijão. E vai passar a não tolerar aquele feijão. Aí vem o conceito: ela não gosta de feijão. Ele não gosta de tal alimento. Ele comeu uma vez, não gostou. E os pais direcionam pra: ele não gosta. Ele não aceita. Sim. Por que não aceita? Porque existe algo diferente no preparo. Nós estamos mascarando o sabor de um alimento que ele gostava para fazer ele tentar aceitar outro. Mas tentar aceitar outro alimento que ele não gosta, que ele não conhece. Então, assim, você primeiro precisa levar o alimento para a criança conhecer, pegar a beterraba. Vamos brincar hoje de fazer carimbo. Vamos fazer carimbo, vamos desenhar, vamos cortar a beterraba, vamos melar a mão, vamos fazer tinta. Vamos brincar? A criança aprende através de ludicidade, através de brincadeira. E muitas vezes a gente esquece de brincar com a criança. Sim. Trazer isso para a rotina familiar. É porque virou uma... A questão de comer parece que tem que ser muito na etiqueta, tem que ser muito no... Vão fazer tudo bonitinho, não pode sujar, não pode fazer isso, não, você tem que comer porque tem gente passando fome, tem não sei o quê. É tudo muito, né? E a gente esquece que comer é uma coisa natural do ser humano e às vezes vai fazer bagunça, vai fazer... E assim, o comer, ele é o último passo, é lá na frente. Então, antes de comer, você precisa preparar. Você precisa escolher qual alimento você vai ter. Muitas vezes eu atendo mães que falam: não levo nem meu filho pro mercado, porque se levar meu filho no mercado é aquela briga e ele faz birra, ele quer pegar tudo e tal. Como é que você vai dar autonomia pra criança? Você vai ensinar a criança a comer se ela não tem o direito de escolher o que ela vai comer? Não é escolher, falar assim: filho, escolhe o que tem no mercado. Não é isso, porque também a gente não é, a criança ela não tem maturidade para ela estar exposta a um mercado que tem milhares de produtos e ela não vai saber o que. Ela vai sempre pro mais colorido, o que tem um desenho, né? O desenho que ela gosta. O desenho que ela gosta. Então, assim,
como você faz dar esse direito de escolha? E como é que faz isso? Tipo, como é que é a mãe? Limitando as escolhas, direcionando. Por exemplo, filho, você quer comer banana ou maçã? Dá opções limitadas. Filho, hoje você quer comer um purê de batata ou você quer comer um purê de cenoura? Vamos fazer um purê de banana da terra? Não. O que você acha que dá para fazer um purê? Olha a forma que você está comunicando. Sim. Você está trazendo seu filho para mais perto e para participar da alimentação. Isso vai trazer para ele um estímulo. Querer comer, querer conhecer. E a gente esquece disso. Primeiro a gente... Não tem aquele ditado? Primeiro a gente come com os olhos? Sim. Mas antes de comer com os olhos, a gente precisa de outros estímulos. Né? Por isso que a gente fala que o estímulo sensorial é muito mais importante na alimentação do que o próprio comer. Se a criança não consegue sentir o cheiro de um alimento, se ela não consegue ouvir o barulho da panela de uma cebola sendo refogada, se ela não sabe de onde vem o alimento. Eu falo sempre assim, dou um exemplo para as mães. Imagine que você viajou para o Japão e chegando lá você foi para casa de um casal de amigos e eles colocaram em cima da mesa um monte de escorpião frito e falou, come. Você vai comer? Você iria comer? Não. Por quê? Porque eu ia perguntar, mas de onde veio? Por que você está comendo isso? Mas não tem veneno? Me explica por que vocês comem isso. E por que com a criança a gente come, você tem que comer, você tem que raspar o prato. Então ela não conhece o que está no prato. Então ela não teve o direito de escolher o que ela colocou no prato. Você não escolheu não comer o escorpião? Porque a criança não tem esse direito de escolher o não comer. Não comer, não no sentido de recusa alimentar, mas no sentido de falar, eu não sei de onde veio, eu não sei o que você colocou aí. Por isso o fato de não esconder o alimento e de você estar sempre direcionando para o aprendizado. E dentro do transtorno espectro autista, seria a mesma forma? Então, a gente utiliza estratégias e abordagens diferentes, tanto com a família quanto com a criança. E é isso que a gente tem que ter em mente. A gente não vai mudar a criança se a família não estiver disposta à mudança. A mudança ela acontece em conjunto. Então, dentro da avaliação nutricional, a gente primeiro tem que levar em consideração a rotina familiar. A gente tem que fazer uma avaliação das disfunções orgânicas que essa criança pode ter. Se essa criança tem desbiose, se ela tem diarreia, constipação, se ela sente cólica abdominal. Vamos lá, o que é desbiose? Desbiose são alterações gastrointestinais que interferem diretamente na alimentação. Por exemplo, a criança que tem muita diarreia, ela não vai conseguir se alimentar direito, porque primeiro a diarreia vem com a dor, vem com o incômodo, né? Então a gente precisa avaliar quais são esses alimentos que estão dando diarreia na criança. Quais os alimentos que estão fazendo a criança ficar constipada, sem fazer cocô, por 2, 3, 4, 5, 10 dias. Então, essa avaliação, ela tem que levar em consideração todos os contextos. Eu comecei te falando dos contextos comportamentais, da comunicação, da conexão. E agora a gente vai fazendo uma avaliação mesmo física da criança, né? Uma criança muito pequena, ela não vai falar o que incomoda. Mas a mãe sabe o que a criança aceita. Se ela tem gases, se ela tem diarreia. E tudo isso, se ela tem refluxo, se ela não consegue mastigar o alimento, se ela é seletiva em relação às texturas. Tem crianças que não conseguem comer alimentos muito duros ou muito crocantes. Tem algumas crianças que já não aceitam alimentos pastosos. Então, essa avaliação ela tem que ser individualizada. E dentro, quando a mãe está passando por esse processo, né? Mãe do autista está passando esse processo, seletividade alimentar, essas coisas todas, essas alterações dentro dessa criança, dentro desse adolescente. Quando ela vai chegar no consultório, ela precisa ter algumas coisas, o que ela precisa ter para ajudar dentro da consulta, né? Porque a gente sabe que é um trabalho em equipe. Sim. Não é um trabalho só da nutricionista. O nutricionista não vai fazer um milagre, a gente sabe disso. Nenhum profissional vai fazer um milagre. Até porque a gente atende uma vez ali na semana e aí, né? Então, o que ela pode fazer para ajudar, tipo, na consulta, assim,
para vocês terem uma melhor avaliação? Então, dentro da avaliação nutricional, a primeira coisa que eu falo com a mãe é: você está disposta? Explique como é um processo, que esse processo pode levar tempo. Primeiro, eu dou para ela a informação de que não é um processo fácil, é um processo difícil, é um processo demorado. Tem crianças que elas respondem rapidamente. Eu atendi até um caso essa semana, que a mãe chegou no consultório, a criança tinha intolerância à lactose. Eu perguntei a ela quais os alimentos que a criança tinha alergia. E ela me listou, né? O leite, a manteiga, os derivados e tal. E na conversa com ela, durante as orientações no final já da consulta, eu falei com ela: mãe, vou fazer o seguinte, para melhorar a qualidade nutricional dos alimentos para você, eu vou passar umas receitas que você pode fazer durante o dia, colocar para o lanche, para a criança, para oferecer e tal. Ela falou assim: não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Porque outras nutricionistas já me passaram a receita, só que quando chega em casa eu tenho que substituir os ingredientes que elas passaram. Mas por que substituir? Não, porque eles têm alergia a ovo, linhaça, leite, castanha, abacate, frutas cristalizadas, maçã, banana, pera. Mas você não me falou que ele tinha alergia a esses alimentos. Então, assim, a questão de informações claras. Quais são os medicamentos que a criança toma? Quais são os alimentos que a criança aceita? Quais são os alimentos que a criança tem alergia? Porque às vezes os pais têm dificuldade. E eu sempre costumo falar assim: anota. Faz um caderninho, anota tudo que a criança aceita, o que a criança tem alergia. Porque quando chega no consultório, você parte no processo, né, de orientação. Quando você chega lá na frente, não, a criança não pode comer determinado. Então, assim, isso você tem que voltar para o início para fazer uma nova avaliação, porque as informações elas não foram acertadas, entendeu? Sim. Então, vamos lá pro passo a passo, o que a mãe faria, né, quando fosse para consultar com a nutricionista. Se acalmar e saber exatamente o que o filho tem, uma listinha do que o filho tem alergia e do que ele come. E quais são os medicamentos que ele geralmente toma diariamente. Isso é verdade. Porque esses medicamentos podem ter interações, né, com alguns nutrientes, e a gente precisa fazer essa avaliação. Que às vezes a diarreia que ele tem não é nem por conta de uma intolerância, mas sim por conta da medicação. Da medicação, exatamente. E uma coisa que eu acho super importante é os pais, né, de crianças autistas, os pais cuidadores que vão fazer acompanhamento nas consultas, eles às vezes eles chegam com medo do julgamento. E medo de falar. Medo de falar: nossa, meu filho toma Coca-Cola o dia inteiro. Na mamadeira. Ou então, meu filho, ele tem diarreia o dia todo. A médica falou para tirar o leite. E eu continuo dando leite. Eles têm medo desse julgamento. Então, assim, a primeira coisa que eu digo é: eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para avaliar a criança, avaliar a rotina familiar. Porque existe um contexto. A criança ela não está sozinha, né? Você precisa avaliar o todo, o contexto familiar que ela está inserida. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou aqui para apontar o dedo, falar assim: você está fazendo errado. Porque eu sei que existem particularidades, né? Comportamentos que exigem, às vezes. Seu filho não está comendo nada, está desesperado, ele só aceita Coca-Cola. Eu não estou afirmando, não estou recomendando que dê Coca-Cola. Mas seu filho só aceita isso. Você vai deixar seu filho tendo crise, se jogando no chão, se debatendo por que você não deu a Coca-Cola? A gente tem que avaliar todo um contexto, né? E assim, a primeira coisa eu falo: não estou aqui para julgar, não estou aqui para apontar o dedo, nós estamos aqui para ajudar seu filho. E ajudar principalmente você. Eu tento trazer uma escuta, né, para esses pais. Eu paro, olho. A primeira pergunta que eu faço é: qual a sua dificuldade? Hoje em dia, qual é a sua maior dificuldade dentro da alimentação do seu filho? Porque a minha visão crítica como profissional, posso pontuar algumas coisas. Mas qual é a dificuldade dentro da rotina da família? Sim. Que não está deixando a mãe dormir, né? Não está deixando a mãe ir na casa de um familiar, fazer uma viagem, porque a criança não vai comer nesses lugares. Então, assim, eu procuro entender qual a dificuldade da família para depois direcionar as orientações.
É porque a melhor estratégia, no final, é a estratégia que dá certo, né? Exatamente. Porque a gente aprende várias coisas, né, na faculdade, faz isso, faz aquilo, mas na pele o negócio é totalmente diferente, né? Seria lindo, um mundo perfeito. Não, você vai passar isso, você vai fazer isso. Seu filho vai tocar no alimento e vai comer. Mas não é assim. A gente não sabe do que se trata da família e tudo mais. E é muito importante a gente trazer esse assunto pra cá, porque eu vejo que a falta de informação que as pessoas têm em relação à consulta nutricional. Ah, mas a nutricionista perguntou sobre a minha vida. Tipo, eu acho a coisa mais óbvio que ela perguntou sobre a sua vida. Ela quer saber sobre a sua vida, ela quer saber como é a sua rotina, o que você faz. Até a profissão a gente pergunta, né, Maria? Então, assim, coisas que não, elas trazem importâncias pra gente, né? Pra gente trazer uma melhor estratégia. Então, a melhor estratégia é aquela que dá certo. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu falo com os pais é essa questão de alinhar essas expectativas, né? A criança não vai comer de tudo. Ela vai melhorar uma dificuldade, mas vai aparecer outra. Sim. Então, assim, nós temos que ter essa consciência. E é uma consciência que eu trago para eles. É uma conversa aberta e sincera, mas também não julgadora, que é o mais importante. Bárbara, tem alguma coisa, estratégia, alguma coisa assim, que serve para todo autista? Não. Por quê? Porque cada criança autista, ela tem as suas dificuldades, né? Tem as suas habilidades. Então, assim, a gente não pode generalizar. Por isso que a avaliação é individual. Nós vamos pegar as habilidades que a criança tem. Quais são as brincadeiras que a criança mais gosta? O que é que ela gosta de fazer? Ela gosta de empilhar blocos? Ela gosta de desenhar? E a gente vai trabalhar através dessas atividades. Então, não existe receita de bolo para ninguém, né? Independente de idade, independente de sexo, independente de condição social, a gente tem que avaliar cada criança individualmente. Isso é interessante trazer, porque eu já vi muito, assim, a mãe, claro que a mãe tá desesperada, né, com o filho apresentar algumas comorbidades, e fala, não, nossa, tem que tirar o glúten e a caseína, tem que tirar, né? Sim. E aí já vai tirando, aí às vezes é o que o menino come, e ele nem precisa tirar. Aí eu falo, gente, calma. Porque a gente já viu muitos casos desses, né? Sim, e principalmente porque nós vivemos numa sociedade, né, que às vezes a oferta de um alimento, ou o preço mais baixo de um alimento, ou a oferta de cada região é diferente. Então, assim, a criança só bebe leite com achocolatado, com biscoito maisena. Aí a mãe viu na internet que tem que tirar a caseína, que tem que tirar o glúten, aí tira tudo, a criança não vai comer mais nada. Aí a criança começa a ter crise, começa a ficar nervosa, começa a ter problemas gastrointestinais, porque ela não tá comendo, ela vai começar a ter azia, vai começar a aparecer outros sintomas que vão piorar a condição que ela já tinha. Sim. Né? Então, assim, antes de você aplicar uma determinada informação que você acha que dá para fazer, você precisa de um aconselhamento profissional. Porque não é porque a criança está tomando um leite com achocolatado e biscoito todo dia que nós vamos chegar e falar, não, vai tirar, porque tem que tirar a caseína. Cada caso é um caso. Tem algumas crianças que têm uma hipersensibilidade à caseína. Nesses casos, é preferível a retirada, sim. Mas em outros casos, se for apenas esses alimentos que a criança come, nós não podemos retirar. Porque você vai tirar o conforto da criança. Você vai ter uma criança estressada dentro de casa, nervosa. E criança autista seletiva, assim, não come, ela não vai comer. É um negócio assim, se tiver uma estratégia ali, não come. Ah, isso vai passar fome. Passa fome. Passa fome. A gente já vê casos assim, né? Passa fome. Passa fome. E assim, as famílias, elas precisam ser bem orientadas. O que falta muito é essa informação validada, sabe? Informação de qualidade. Possa ser que algumas diretrizes mudem daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Sim.
Possam ser que apareçam novas estratégias, sim, mas a gente tem que estar aberto a essas mudanças também como profissionais. E a gente tem que estar preparado, porque a criança autista, ela não é só uma criança autista. É uma criança autista, que ela tem alergia, que ela tem algum problema, geralmente vem com a dermatite, né? E a gente tem que tratar tudo isso, não é um caso isolado, né? Então, assim, é todo um contexto, por isso que eu falo. A gente precisa fazer uma avaliação, né, de qualidade, a gente precisa entender qual o contexto que essa criança está inserida. O que interfere na alimentação da criança. Estresse na hora da refeição. Os pais forçam a criança a comer. Falam, come, tem que raspar o prato. E a criança começa a chorar, ela não consegue sentar na mesa, ela se joga no chão. Isso tudo interfere diretamente no que ela come. Então, assim, a gente precisa alinhar esses objetivos com os pais, alinhar as expectativas, para que a gente possa ajudar e não piorar o estado da criança. Bárbara, e quais são as consequências dessa seletividade alimentar? As principais consequências da seletividade alimentar são redução dos estímulos sensoriais. Por quê? Porque os pais vão, né, restringir os alimentos, aí não vão comprar no mercado. Por exemplo, a criança não está aceitando frutas nenhuma. Os pais vão parar de comprar frutas, porque a criança não está aceitando, então eles não vão comprar frutas, não vão comprar frutas para ficar perdendo em casa. A criança não vai ter um estímulo sensorial. Ela não vai conseguir sentir o cheiro. Ela não vai conseguir ver, identificar qual alimento. A gente sempre fala que não é visto, não é lembrado. Né? Então, assim, ela precisa dessa exposição para que o nosso corpo, ele reaja. Olha, o alimento tá ali, eu não tô com vontade de comer, mas olha aquele alimento. Teve uma história até engraçada. Essa semana, o Theo, eu fui no mercado com ele, aí eu comecei a escolher, né, as frutas dentro de casa. Ele falou assim, mamãe, olha, o pepino. Eu falei, esse é o pepino japonês. Ele falou assim, a gente pode levar o pepino? Pode, vamos levar o pepino. E eu levei o pepino pra casa. Aí ele falou assim, mamãe, eu posso fazer um sanduíche de pepino e levar no lanche da escola? Eu falei, pode. Aí eu fiquei pensando, como nós mães, eu sou nutricionista, mas eu também sou mãe, como nós mães às vezes associamos só os alimentos que a criança come. E a gente direciona muito pra isso, né? Ele gosta de banana, ele gosta de maçã, Bárbara, eu sou uma mãe e eu quero apresentar um alimento pro meu filho. Mas meu filho, ele mostrou que não gosta de primeira. O que eu posso fazer? Então, geralmente o que eu aconselho às vezes a criança não gosta de um alimento pela forma que foi apresentado. Às vezes não gosta de um alimento porque o alimento, por exemplo, se você apresentou ele um kiwi, o kiwi estava muito azedo. Ele não gostou. Mas como a gente pode fazer essa mudança da aceitação, né? Porque ele teve um estímulo negativo, porque ele experimentou um kiwi, estava azedo. Ele vai recusar. Toda vez que ele vê o kiwi, ele vai recusar. A estratégia que a gente utiliza é apresentar esse alimento de formas diferentes. Como assim? Vamos fazer um picolé de kiwi? Vamos fazer um suco? Vamos fazer um sorvete? Vamos fazer uma salada de fruta? Se ele aceitar as frutas, né? As outras frutas. Então, assim, tentar introduzir e sempre trazer a questão da comunicação. O fato que a gente falou lá no início, não esconder. Falar, olha como o kiwi é, olha como ele tem os pelinhos, olha que bonitinho. Deixar a criança, né, cortar se ela tiver idade e habilidade para isso. E é por isso que a gente tem que avaliar quais são as competências que a criança tem, quais são as habilidades que ela tem. Ela precisa das duas coisas dentro da alimentação. Ela precisa participar do contexto, ela precisa participar da escolha, ela precisa participar. Ela precisa escolher se ela quer ou não quer comer. Eu sempre falo da divisão de responsabilidades na alimentação. Os pais, eles decidem o quê? O que vai comer, quando vai comer. E as crianças, elas decidem se elas vão comer. Então, assim, às vezes a gente fica falando, nossa, porque meu filho não comeu? Nossa, porque é tão difícil, né? Come, tem que raspar o prato, tem que experimentar. E às vezes a gente não
se liga, a gente não leva em consideração essas particularidades. A criança, ela vai decidir qual quantidade ela vai comer e se ela vai comer. E a gente tem que ter isso em mente e respeitar o espaço e as responsabilidades de cada um. Agora eu sou mamãe e meu filho tem seletividade alimentar. Vamos dizer que está comendo apenas 8 alimentos agora. Quais são as estratégias? Eu preciso muito, Bárbara, de um passo a passo. Certo. Primeiro, depois da avaliação que a gente vai fazer um plano de ação direcionado no tratamento da seletividade alimentar, certo? E esse plano de ação vai ter um objetivo. A gente tem que ter em mente e ser claro com os pais qual o objetivo desse plano de ação. Porque às vezes os pais vão pensar, nossa, ela fez um plano de ação e só tá indo lá brincar com a criança, né? Só colocou estratégias para brincar com a criança. Se a criança aprende brincando, é essa estratégia que a gente vai utilizar. Mas existem formas da gente desenvolver essas estratégias, né? Então o tratamento é baseado no conforto da criança. Então esse plano de ação vai ser individualizado e personalizado para cada criança. O passo a passo é o seguinte: primeiro, vamos alinhar as expectativas para não gerar frustração, não gerar angústia, nem para os pais, para a mãe, principalmente para a mãe, porque a mãe já traz esse sentimento de culpa, né? Do não comer do filho. As pessoas responsabilizam, porque você não oferece, porque você não dá. Então, assim, trazer essa mãe, né, para construir junto com você as metas, as dificuldades e respeitar o espaço da criança. Propor estratégias que a criança se sinta à vontade. Muitas vezes a gente acha que a criança tem que se adaptar ao ambiente que a gente está propondo. E na realidade é o contrário. A gente tem que se adaptar à habilidade que a criança tem. Qual é a zona de conforto que ela tá? Ela tá se sentindo bem? Ela tá segura? Ela tá receptiva para a informação que a gente está passando? Então, assim, o conselho que eu sempre dou é: se você tem um filho que ele tem uma restrição alimentar, que ele come poucos alimentos e que você já está no nível de preocupação, você não consegue sair de casa, você não consegue se alimentar em outros ambientes a não ser sua casa, você não consegue viajar por conta da alimentação do seu filho, busque um profissional urgentemente. Porque através disso, através dessa busca, você vai conseguir identificar qual o nível de seletividade do seu filho. Quais são os riscos nutricionais que ele pode vir a ter em decorrência dessa seletividade, né? E fazer uma avaliação completa. Entendi. Então, eu tenho que me acalmar. Sim, eu tenho que buscar como é que meu filho aprende e trazer esse acolhimento para ele, segurança, informação, de uma forma com que ele fique calmo até no final, talvez ele comer. Comer é o último passo, é lá na frente. Primeiro a gente vai trazer conforto, segurança, conexão. A criança precisa se conectar. E como é que dentro da casa, como é que eu consigo fazer isso? Estabelecendo uma rotina alimentar. O que seria essa rotina? A rotina alimentar é um plano de ação que nós fazemos de acordo com os horários da família, porque uma das coisas super importantes é isso. Às vezes a gente faz um plano e não leva em consideração o horário de trabalho do pai, o horário de almoço da mãe, qual horário a criança sente fome. E a gente precisa ter, né, essas informações. Quando a criança sente fome? Qual é o horário que a criança sente fome? Qual é o horário que ela está mais receptiva na refeição? Qual é o horário que ela está mais calma? Porque existe, né, essas diferenças. Às vezes no início do dia a criança está mais tranquila, ela está conseguindo brincar, ela está conseguindo interagir dentro de casa. À tarde ela já está um pouquinho nervosa, ela só quer assistir televisão, ela não quer interagir com ninguém. Então todos esses fatores a gente tem que levar em consideração. E a rotina alimentar parte disso. Primeiro, entender quais são os horários, né, da família, entender quais os horários das refeições, entender quais alimentos a família consome. Porque existe também esse questionamento. A mãe fala, meu filho não come fruta nenhuma.
mas qual a fruta que você tem dentro de casa? Você come fruta? Mãe, não, eu não gosto de fruta nenhuma. Aí como é que você quer que seu filho coma fruta se você também não come fruta nenhuma? Né? Então, o passo a passo da rotina vai ser em conjunto com os pais. Cada família tem sua particularidade e a gente vai fazer em conjunto. Tem coisas que não vão dar certo, a gente tem que ter essa consciência e a gente vai mudando, vai fazendo as alterações cabíveis. Ah, entendi. E eu também posso trabalhar mexendo, deixando o alimento à mostra, como você mencionou, né? Exatamente. A questão da divisão de responsabilidades, né? Os pais decidem o que comer. Então, se nós decidimos o que comer, nós temos esse poder de deixar a mostra, comprar e deixar a mostra. Deixa a criança brincar com o alimento, deixa derrubar da fruteira, né? Deixa brincar, deixa interagir, porque isso é um passo importante para o aprendizado. Deixa fazer alguma sujeira. Às vezes vamos pegar um arroz, vamos colocar numa vasilha plástica, vamos fazer um território dos dinossauros. Pega os brinquedos, vamos colocar o arroz embaixo do dinossauro, ele vai estar pegando no alimento, mas ele vai estar brincando, ele não vai estar sentindo que está sendo forçado a fazer algo para comer. Eu lembro que quando eu brincava de comidinha, eu ia pra casa de uma amiga minha, a gente brincava de comidinha. Aí a gente pegava aquele barro assim, e eu não sei se vocês sabem daquela, não é frutinha, é tipo uma sementezinha vermelha, né? Rosa é vermelha. Aí a gente pegava, e aquilo lá a gente pegava fazendo assim. Falei, cara, se isso fosse de comer, eu ia querer comer. Só porque eu tava brincando com aquilo, porque aquilo me trazia uma sensação, hoje eu entendo, né? Mas me trazia uma sensação de autonomia muito grande, né? Então a gente ficava, nossa, que legal, nossa, a gente podia... Mas a gente não comia, né? Eu, pelo menos, não comia. Tem criança que come, né? Mas aquilo era muito legal, me trazia muito conforto e alegria. E uma coisa que é muito diferente nos tempos atuais é a questão dos alimentos industrializados. Porque hoje os alimentos vêm todos prontos. Sim. Né? Então, em algum momento, ao longo dos anos, nós perdemos a curiosidade de preparar, de fazer. Quando eu era criança, eu vivia na fazenda do meu avô. Então, assim, ele plantava milho, plantava tomate, a gente plantava com ele, aí chegava o momento da colheita, a gente ia. Pra gente era diversão. Eu acho que a gente mais atrapalhava do que ajudava. Mas, assim, a gente estava presente. Uma lembrança muito forte que eu tenho é que todos os finais de semana a gente ia pra fazenda. A gente geralmente chegava na sexta-noite e eu lembro que a gente acordava sábado, 3h30, 4 horas da manhã. E não eram nossos pais que acordavam a gente. A gente acordava, eu devia ter uns 12, 13 anos, meus primos também. E a gente ia pro curral tirar leite com ele. Eu lembro que lá na Bahia, onde a fazenda fazia muito frio, a gente acordava de madrugada e a gente ia em cima da caminhonete, todo mundo abaixadinho, assim, sabe? Morrendo de frio. Mas a gente tinha uma alegria, um interesse tão grande de participar do processo. Sim. Em tirar o leite da vaca. Ele vinha com leite, chegava na casa de minha avó e minha avó já separava o leite, fervia, fazia requeijão, fazia manteiga, fazia coalhada, fazia bolo. E a gente estava dentro desse processo. Sim. Em algum momento a gente se perdeu nesse tempo, né? Com o passar dos anos. Vem tudo pronto. Vem tudo pronto. Tudo dentro de uma caixa. Já deixa em casa. O bolo já tem no mercado pronto. Pelo amor de Deus, eu não tô julgando o bolo que tem no mercado, mas assim, a gente perdeu o interesse de fazer o alimento. A gente não interage com o alimento em casa. Muitas vezes pela rotina, muitas vezes pela falta de tempo, mas nós precisamos ter consciência que a gente precisa ensinar nossos filhos a se alimentar. Não é comer, é se alimentar. É dar autonomia, né? É trazer o poder de escolha. Isso é maravilhoso. E além disso, a gente vai estar cultivando um sentimento de pertencimento, fazer parte daquele grupo, de fazer parte, né, da escolha. Eu posso escolher o que eu posso comer. Eu lembro quando era criança, lá em casa era dividido. Eu ficava com a cebola, o Thales ficava com alho. A mamãe deixava a gente fazer, mas a gente perturbava tanto ela. Principalmente ele. Eu tô olhando quem é pra ele. Principalmente ele, porque a gente queria participar daquilo. E aí, acho que até o comer ficava muito mais prazeroso quando a gente fazia isso, né?
Bárbara, muito obrigada pela participação. Obrigada mesmo, de verdade, porque foram informações muito preciosas que a gente teve aqui. E eu fiz questão de a gente trazer sobre isso, porque eu vejo o tanto de mãezinhas que estão desesperadas em relação à seletividade alimentar, principalmente quando se trata, né, do transtorno espectro autista. Obrigada de verdade. Eu que agradeço a oportunidade por ter lembrado de mim e falar que para mim é um prazer, assim. Hoje eu trabalho com alimentação infantil, né, de crianças e adolescentes. Estou atendendo agora crianças e adolescentes. E para mim é um prazer ajudar as mães, sabe? Eu consigo sentir, às vezes, o sentimento que ela traz, sabe? De culpa, sabe? De medo. E, assim, é tão importante quando a gente encontra um profissional que escuta. Uma das principais ferramentas que a gente tem hoje é a escuta. Muitas vezes a gente chega num consultório, até procurar, né, um profissional, um médico, e a pessoa tá tão com tanto gás de dar informação, de passar um diagnóstico, de passar alguma coisa, que esquece de escutar, né, os protagonistas daquela situação. Que é a criança, que é o pai, que é a mãe. E às vezes a ajuda profissional que você dá é a escuta. Às vezes você fala, nossa, eu não consegui passar um plano de ação, eu não consegui passar uma orientação mais, né, mais detalhada, mas a escuta, ela é muito importante. E eu vejo que muitas mães, elas precisam ser acolhidas. Elas precisam ser, para elas procurarem ajuda, elas precisam de profissionais que realmente estejam dispostos a escutar. E eu que agradeço a oportunidade. Muito prazer estar aqui com vocês. Então, gente, sigam a gente aí nas redes sociais, que vão estar aqui embaixo. E que sejamos um.